Pronto, agora sim. Mais uma vez, bom dia. Que Jesus nos abençoe, que estejamos todos receptivos às bênçãos desta casa, dos nossos benfeitores espirituais, amigos. Obrigado, Dejane. E que possamos daqui fazer uma profunda reflexão íntima no exame do perdão. Essa palestra eu já tenho realizado frequentemente, né? Eu sempre venho, eu trago essa ideia, né? Essa oportunidade de reflexão sobre o perdão, porque o perdão ele atua como um medicamento de uso contínuo, né? E é uma medicação que não se encontra nas farmácias. A gente pode tomar muitos remédios, né, para dormir, mas se a gente não procurar saber o que está nos tirando o sono, dificilmente a gente vai conseguir se libertar dessa dificuldade, né? Então eu sempre falo do perdão porque nós temos ainda uma tendência, né, a guardar mágoa, rancor, raiva, em grau menor ou maior, mas nós temos essa tendência ainda. É sempre importante dizer que o perdão, ele é uma prática necessária em mundos inferiores, tá? Nos mundos superiores não há perdão, tá? É difícil a gente entender o mundo superior sem o perdão, né? Mas lá também não existe mágoa, rancor, raiva, ressentimento, porque o que nos obriga a praticar o perdão é esse sentimento que nós acumulamos. Então a gente precisa entender o perdão também como uma maneira de crescimento espiritual. Nós crescemos, embora as dificuldades que se apresentam em colocar em prática, né, no nosso dia a dia. Porque nós evoluímos com o amor, mas evoluímos também na prática do perdão. Porque o amor nos remete ao pensamento de que tipo de pessoa? Quando a gente fala em amor, né? Lembra da pessoa que nós amamos, não é? Que a gente se sente bem ao lado dela. Mas o perdão não, o perdão nos faz lembrar das pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento, dos nossos desafetos, faz lembrar isso. Dificilmente na nossa mente aqui, a minha quando estava preparando essa palestra, a de vocês também, possa estar recordando agora o nome de uma pessoa, né? Do qual nós ainda não conseguimos ter uma relação afetiva mais próxima do amor, tá? Então, como nós temos uma tendência muito grande a nos acomodar na prosperidade, quando está tudo bem, né? A gente tem essa tendência de relaxar um pouco. Eu não preciso ler, estou cansado, mas é nas adversidades que a gente cresce, né? É nas adversidades. Por isso que a gente tem que pensar muito no perdão como uma forma de crescimento. Então a nossa reflexão vai se dar sobre isso, tá? Perdão e liberdade, é óbvio, né? Quem perdoa é livre, não é mesmo? Quem perdoa é livre. Vai para onde quiser, né? O filósofo Bento de Spinoza, ele morreu muito jovem, com 45 anos, mas ele tem um tratado de liberdade incrível, né? Ele fala sobre a liberdade. E ele diz que a liberdade se explica pela ausência de constrangimento, né? E muitas pessoas, pelo fato de não perdoar, ficam constrangidas, privadas dessa liberdade, porque não pode ir em qualquer lugar. Imagine num lugar onde está presente o seu desafeto. Pode ter 500 amigos, mas se está o desafeto ali, a festa ganha umas cores mais não tão atrativas assim, né? Então, pensar em perdão é pensar em liberdade. Pensar em liberdade é pensar em perdão, tá? E nós sempre teremos a oportunidade de viver em liberdade através do perdão.
né? Eu acho assim, eu vou falar por questões práticas, pessoais, e nós já vivenciamos isso, algum de nós, mas é constrangedor, né? A gente precisa abaixar a cabeça quando encontra alguém que a gente não tem que se retirar de um lugar porque ali está presente quem a gente não gosta, quem a gente não conseguiu ultrapassar essa questão da raiva, do ódio ou do rancor, tá? Mas vamos avançar aqui para a gente refletir um pouco mais. O que é o perdão na essência, tá? Na revista O Reformador, de agosto de 1999, saiu uma matéria fantástica sobre o ódio e o perdão. Ele faz ali uma comparação, né, entre ódio e perdão, e ali diz que o perdão é a chave gloriosa de acesso à consciência tranquila para a instalação do reino de Deus em nossos corações. Tudo aquilo que nós almejamos de paz, de harmonia, de tranquilidade, se dá pela conquista ou pela busca desse reino de Deus em nós. O próprio Cristo disse, né? O reino de Deus não está exterior, é interior, está dentro de nós, né? Há uma incompatibilidade aí. Nós queremos buscar o reino de Deus, mas não olhando o próximo como irmão, como alguém que precisa da nossa compreensão, do nosso amor, né? Principalmente os desafetos, tá? Então o acesso à consciência tranquila que nos dá acesso ao reino de Deus é através do perdão. E o perdão, como diz aqui nesse texto, é a chave gloriosa para alcançarmos esse reino, tá? Aqui, esse texto essa palestra foi feita aqui em 2016, mas eu fiz algumas alterações nela, e esse texto da Maria Alva Fernandes, já li algumas vezes aqui. Aqui está contido tudo o que se diz de reencarnação, né? A vida a cada momento nos surpreende, colocando-nos junto a pessoas as quais nem imaginamos a importância que terão na consolidação do nosso destino. Então, ou seja, a gente não faz ideia o quanto que as pessoas são importantes na consolidação do nosso destino. O que é o nosso destino? Nosso destino é o futuro, né? E é a perfeição. Embora carregamos mágoa, rancor, raiva, ódio, mas nosso destino é a perfeição, tá? Mas para chegar a essa perfeição, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, né? É claro, se fosse dado a nós escolher com quem a gente ia se relacionar, a gente só quer se relacionar com as pessoas boas, né? Os amigos, as pessoas que nos fazem bem. A gente não escolheria, não, viver nesses desafetos. Mas há alguns casos aí de planejamento reencarnatório que o espírito, sentindo essa necessidade, ele escolhe sim, né? Nascer no meio onde estará presente alguém com quem ele ainda não conseguiu caminhar nas trilhas da boa convivência, tá? Isso é tão importante, e às vezes a gente pensa diferente e age diferente, porque além de não fazer ideia do quanto as pessoas são importantes na consolidação do nosso destino, a gente não para pensar que o nosso desafeto, aquela pessoa que reencarnou na mesma família, tá? Por mais que a gente tenta desvencilhar dela, está sempre presente, a gente não faz ideia que talvez essa pessoa seja a principal causa da nossa reencarnação, né? E as outras vieram só para dar suporte para isso. Somente no decorrer dos acontecimentos queremos perceber que tudo obedece a um plano inteligente, que a cada momento nos surpreende com situações nem sempre agradáveis, mas que na verdade acabam nos proporcionando um bem muito grande. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Joana de Ângeles
no livro Viva Feliz. Sim, a gente não consegue entender o esquecimento do mal recebido, né? Porque ele vai estar sempre presente na memória da gente. Mas o que a gente não sabe ainda é que o mal recebido, a gente pode ressignificar ele sempre, dar um outro sentido. A ressignificação da ofensa recebida. Isso se dá através de uma reflexão íntima no exame do perdão. Mas para que isso alcance uma grandeza, é preciso nós nos sujeitarmos a um desapaixonado autoexame. Por que desapaixonado? Porque nós temos sempre uma tendenciazinha a encontrar desculpas para as nossas falhas, né? A balança é diferente com que a gente pesa os nossos defeitos e o defeito de outras pessoas, né? A gente pesa o nosso defeito numa balança de tonelada, né? Aí qualquer coisinha ali, nossa, mas nem mexeu o ponteiro. Agora o defeito do outro a gente pesa numa balancinha de grama. Nossa, quase arrebentou a balança, tão pesado que está, né? Então, esse desapaixonado autoexame nos convida a refletir que talvez a ofensa dirigida contra nós terá nascido de uma ação impensada e desenvolvida por nós mesmos. Esse texto explica isso, da Revista Reformador. Estão entendendo? A pessoa me agrediu, fez um mal, me magoou, me deixou triste, com raiva, com ódio, né? Mas se a gente for pensar a fundo, não terá sido eu o provocador de tudo isso? Aqui explica nesse texto que se no balanço da nossa consciência nós reconhecermos que embora o outro tenha nos prejudicado, mas eu tenha sido o provocador dessa situação, eu preciso ter suficiente coragem de procurar a pessoa e pedir perdão, mesmo que ela tenha me ofendido. Mas se no balanço da nossa consciência nós descobrirmos que realmente eu fiz o melhor e mesmo assim eu tenha recebido a ingratidão como troca, tá? Aí eu preciso dar à pessoa a oportunidade da reparação, abrir as portas da reconciliação, tá? Então o perdão é sempre acompanhado, o perdão real está dizendo aqui, porque ela podia dizer só o perdão é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido, tá? Mas há formas variadas de revidar uma ofensa e que são disfarçadas de perdão. Aí já entra no Evangelho, né? No capítulo 12, quando explica que nós impomos, né? Colocamos obstáculos à reconciliação. Isso às vezes acontece sim, em muitos casos. O maior percalço à reconciliação não é propriamente o mal que foi praticado, tá? Mas o impedimento que nós colocamos para que ele seja reparado, tá? Então existe formas diferenciadas de revidar uma ofensa e que são disfarçadas de perdão, né? Quando nós guardamos rancor e falamos que perdoamos, mas não queremos mais contato nenhum com a pessoa, tá? Eu te perdoo, mas não me procura mais, tá? Existe também a pretensão, quando eu digo, eu vou te perdoar, mas antes você vai ter que ouvir umas verdades, tá? Outra também, quando usamos o menosprezo. Nós já ouvimos isso já, sobre o menosprezo, né? A pessoa para se sentir superior, ela precisa o quê? Rebaixar o outro.
Aí ela diz assim: bom, eu vou me consagrar agora, né? É uma oportunidade. Aí eu falo assim: nossa, mas você perdoou? Ah, é um pobre coitado, é um infeliz, é um doente, né? Quer dizer, eu sou saudável, o doente é a pessoa, né? O Colombina diz que o perdão que humilha não é perdão, é vingança disfarçada. Tá? Então, quando fala aqui em perdão real, é o perdão do coração, é íntimo, que nem sempre as pessoas precisam ficar sabendo que você perdoa. Tá? Então, diz Joana de Ângeles que o perdão real, o verdadeiro, é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. É claro que o Espírito de Joana de Ângeles sabe que nós temos memórias, né? O problema é a memória repetitiva. Aí que está o problema. Porque guardar a gente vai guardar, mas ficar repetindo o mal sempre na nossa mente é que nos prejudica mais, às vezes, do que o próprio mal recebido. Tá? E esquecer não esquece, né? Esquece? Não, mas dar outro sentido é possível. Né? O Frei Anselmo Fracasso, o nome dele é esse mesmo, Frei Anselmo Fracasso, e ele escreveu um livro, O Encontro Diário com Deus, e ali na reflexão que ele fala sobre o perdão, ele trata disso, se é possível esquecer. Ele diz que não, porque esquecer é da memória, é coisa da memória. Já perdoar é do coração. Eu posso esquecer sem perdoar, mas posso perdoar e não ter esquecido. Você vê o jogo de palavra como interfere na nossa decisão? Tá? Porque há males que nós já esquecemos, mas ele está acumulado em nós em forma de rancor, né? Logo mais veremos quando o Dr. Alberto Almeida fala sobre as doenças causadas pelo ódio, que diz que nem todos os males se revelam com clareza. Então, essa questão de esquecer ou não esquecer, tá? A gente tem que fazer o que o cérebro, a mente reflete sobre o mal e o que o sentimento está dizendo sobre isso. Tá? O perdão, para que ele alcance o seu sentido e a sua eficiência, é necessário que a gente busque dentro de nós o que há de melhor, né? O que há de melhor, porque se a gente pensar na ofensa recebida e pensar nos defeitos da pessoa, nos erros que ela cometeu, né? É um ser infeliz, né? Ele faz por maldade, a gente não vai conseguir perdoar. A gente tem que buscar o que tem de melhor. Eu sempre recomendo aqui o livro Sentimento, a Força do Espírito, né? Quando eu faço as minhas palestras, porque dali eu tiro muito material para as minhas palestras, todas elas que eu faço. Em todos os títulos, ali tem algo falando sobre isso, que veremos um pouquinho mais para frente. E ali recomenda que, para que isso ocorra, é necessário que a nossa memória, que os nossos sentimentos tenham um acúmulo de coisas boas. É a gente que tem que buscar, né? Você imagina uma pessoa que tenha por hábito acumular maus pensamentos. Ela não busca outras coisas que a tornem melhor. Livros que ela lê, filmes que ela assiste, noticiários que ela gosta de assistir. Você recomenda um livro para ela, fala: não, esse livro aí não, eu não gosto desse tipo de leitura. Vocês estão entendendo? Não busca nada de bom. Agora, para buscar o perdão, tem que ter algo de bom. Por isso que a gente sempre recomenda ler bons livros, né? Assista bons filmes.
Hoje tem aí uma vasta oportunidade da gente escolher sempre o que é melhor, tá bom? E vamos continuar aqui na nossa reflexão. Tudo depende das cores com que vem revestida a lembrança da ofensa recebida, tá? Como a gente vai colorir esse mal recebido. O problema não é o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então a gente fica preso no mal em si, na prática em si. Mas a gente não pensa o que a gente está fazendo com aquilo que fizeram com a gente, que talvez pode ser um mal maior, não é? Até tem uma música do nosso amigo Plínio que fala: não faça de um problema a causa de outro problema. A gente tem uma tendenciazinha a piorar as coisas que já estão ruins. Às vezes eu falo em casa, né, que o marido é desastrado, né? O Ricardo não sei se ele é assim, mas eu sou, né? Por mais que eu tente não derruba. Não é assim, Cláudio? Né? É claro que as esposas não ficam contentes com isso, né? Sempre vem acompanhado de uma broncazinha, né? Aí eu falo: pera lá, não faça de um problema a causa de outro problema. Derrubar café na mesa é horrível, mas brigar por isso é muito pior, não é? Então, às vezes a pessoa assim, pega o mal e consegue piorar ele. Consegue piorar, né? Sendo que a solução está no diálogo, no entendimento, na conversação, né? Quer dizer, esses dias aconteceu uma situação conflituosa, não na minha família, mas num grupo de amigos, e eu falei: bem, espera aí, né? O mal já está estabelecido, pronto, já foi feito, né? Agora a vida nos oferece a oportunidade de corrigir através do bom senso, do equilíbrio, do diálogo, né? Então, o mal termina, ele acaba quando surge a proposta do diálogo, do entendimento, né? E dar outra oportunidade da reparação. Então é isso, o problema não é o que fizeram com você, isso não é problema não, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você, aí sim. Werner Mogner, um escritor, ele diz que o inimigo ocupa mais espaço em nossa mente do que o amigo o coração. Gente, isso é tão verdadeiro, porque se você quiser lembrar de uma pessoa todo dia, é só virar inimigo dela, né? Todo dia você lembra dela, dorme com ela, acorda com ela, levanta com ela, sonha com ela também, né? Entendeu? E ele acaba ocupando mais espaço na nossa mente do que o amigo que nos quer bem, né? Perdoar é uma atitude não só inteligente, mas saudável. Machado de Assis, reflexão sobre o perdão, ele diz: não levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão. Quer dizer, perdoou, começa a reescrever uma outra história. A gente fica lembrando, né? A pessoa já perdoou, já evoluiu, já passou para frente. A gente fica: porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Toma cuidado com ele, hein? Tá? Ele não é essa pessoa que vocês pensam, não, né? E a pessoa está lá, às vezes está rezando mesmo, a gente está aqui falando mal dela, né? Quem que está melhor? Né? Ele que nos fez o mal, mas pediu perdão, ou a gente que deu o perdão, mas continua por aí maldizendo? É isso, pelas costas, né? Felizmente é isso. Então, por isso que Machado de Assis nos sugere: não levante a espada, não fique atacando com palavras, com pensamento, a pessoa que já se propôs a reparar o mal. No livro No Mundo Maior, de André Luiz. Aqui diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, porquanto o reino de Deus está dentro de vós. No capítulo 10 desse livro, eles vão fazer um socorro a uma pessoa, né, a um espírito que está totalmente, vou usar um termo bem pesado, deteriorado, espírito, enfermo,
porque passou a vida carregando mágoa, rancor, ressentimento e desencarnou numa situação de ódio, porque o ódio mata. Tem gente que morre por isso, adoece e morre, né? Conheço pessoas assim, que aconteceu isso. Nesse capítulo 10, está André Luiz e Calderaro, um mentor, amigo espiritual dele. E diante da indignação de André Luiz, ao ver o espírito naquela situação, só porque cultivou ódio, rancor e mágoa, Calderaro diz que aquilo acontece diariamente na Terra. Ele diz que o ódio, André, fala assim para ele, diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadora do que todos os canhões na terra, atirando de uma só vez. Ele é mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz, mais do que todas as guerras conhecidas pela humanidade. Ele traz esse texto e a revista O Reformador faz uma reflexão sobre esse texto. E ele diz assim, que essas sábias palavras de André Luiz, e isso é muito comum acontecer entre nós humanos, nós espíritos ainda em processo de evolução, ele diz que essas palavras sábias de Calderaro, elas não dizem respeito apenas às pessoas que revidam ofensa, né? Do tipo, bateu, levou, não leva desaforo para casa, né? Que agride quando são agredidas, ofende quando são ofendidas, magoa quando são magoadas. Mas falam também aquelas pessoas que, tendo apenas o desejo, né, de revidar uma ofensa, elas conseguem se controlar. E causa até uma admiração nas pessoas, né? Fala, nossa, a atitude sua foi exemplar, né? Você não reagiu, você não disse nada, mas bebe do veneno destilado pelo ódio, candidatando-se assim a variados desajustes que muito frequentemente lhes abrevia a existência, né? Há muitos males físicos e espirituais que são consequências de mágoa, rancor, ressentimento cultivados, né, no lar, no trabalho, na própria vida social. O perdão, ele impede que nós nos alimentemos do nosso próprio veneno. Jesus associa o reino de Deus ao perdão. E como ele deixa bem claro em seus ensinamentos, a celeste edificação da alma, ela é um estado de consciência, marcado pela paz, pela tranquilidade, pela alegria de viver, né? Que não combina, né, com rancor, com mágoa, com esses sentimentos. Falar do perdão assim, numa palestra, a gente vem com a ideia do que fazer, não é? O que fazer? Perdoar. Agora, como fazer? Vai de cada um de nós. A receita é o perdão. Agora, a maneira como você vai tomar essa medicação, né, varia de pessoa para pessoa, né? Num público maior ou menor, alguns concordam, outros não. Falam, não vou perdoar, e ponto final. Não perdoa, né? Mas um dia irá perdoar. Mas falando assim publicamente e pelo tempo reduzido, a gente precisa sintetizar a ideia, né? Que o que fazer para resolver essa situação constrangedora é perdoar. Agora, como fazer? O Evangelho ensina, através das bem-aventuranças. Eu comecei a trabalhar mais essa palestra sobre o perdão, associada à liberdade, e eu fui pesquisando no Evangelho, e a gente vai descobrindo ali o quanto que a construção, a montagem dos textos, dos capítulos, foi feita de uma maneira incrivelmente sábia,
tá? Porque eu posso dizer assim, é perdoar e pronto, não tem outra opção. Mas o Evangelho é mais compreensivo com as nossas limitações. Então vem de conta a gota, dose por dose. O perdão no Evangelho segundo o Espiritismo começa nas bem-aventuranças, tá? E isso foi escrito com tanta seriedade, e os espíritos codificadores da doutrina, sabendo das nossas dificuldades de nos relacionarmos com as pessoas, eles não colocaram o amai os vossos inimigos como sendo o primeiro capítulo, senão não ia vender o livro, não ia dar ibope. Já pensou abrir o livro, capítulo 1, amai os vossos inimigos? Você vai fechar, vai deixar na prateleira, porque é o que as pessoas não querem, né? Não é verdade? Amar o inimigo, não. Então começa ali, né, falando nas bem-aventuranças, preparando o nosso coração para isso. Eu fui buscar o sentido da palavra bem-aventurança, e ali diz que bem-aventurado quer dizer feliz. Quando Jesus convidou nas bem-aventuranças as pessoas para fazer parte desse mundo do qual ele oferecia, ele estava convidando-nos a entrar num reino de felicidade, tá? Então, bem-aventurado significa feliz, não significa uma felicidade passageira ou fundamentada apenas em estímulos que, se retirados, a destroem. Isso é muito profundo, gente, porque a gente fala que é feliz, mas às vezes a gente não é, porque a felicidade nos remete a um outro pensamento, é alegria, é contentamento, é outra forma de se expressar, mas essa felicidade que Jesus nos convida na bem-aventurança é uma felicidade sem prazo de validade, porque mesmo que seja retirado o estímulo que a promoveu ou a provocou, a felicidade continua. Porque a gente pensa na felicidade, mas se tirar aquilo que foi proporcionado, a gente volta a ser triste novamente, né? Então, o Evangelho começa aqui a trabalhar a bem-aventurança, quando ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, tá? E esse pobre de espírito é aquelas pessoas humildes, simples, né? Que às vezes, na visão mundana, é bobinho, não é? Já ouviram falar isso? Nossa, ele é bobo. A pessoa faz dele o que quer e ele não faz nada, ele não reage, né? Essa bem-aventurança bem-aventurados os pobres de espíritos são as pessoas que têm um certo grau de humildade, de simplicidade, que não se permite ser atingido pelo mal que vem de fora, seja de quem for, né? Felizes, né, ou bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Aí volta naquele pensamento que falei agora há pouco. Para perdoar, nós precisamos retirar de dentro de nós o que tem de melhor, tá? Quem tem um coração puro não vai ficar pensando no outro, sempre no mal que ele fez. Vai pensar na oportunidade do bem que ele possa realizar um dia, né? É como nós nos relacionamos entre nós, o ofensor e o perdão, né? Tem um desenho, até que você trabalha com as crianças na evangelização, né? Um desenho bíblico, está no YouTube, e ali trata de uma maneira. Já viram aquela passagem do Evangelho, né, do credor incompassivo, aquele que pede perdão ao rei, né, das suas ofensas, mas não perdoa o outro?
Ali esse desenho ele é fantástico. Ali ele trata de uma maneira assim, parece que a gente está assistindo e está assistindo mesmo o que está contido no Evangelho, né? E ali tem uma passagem de Pedro com os pescadores, com as pessoas que zombam dele pelo fato dele seguir Jesus. Zombam, né? É atacado por isso, né? E ele é perseguido. E tem uma cena final ali que essa é uma questão íntima também, da gente. Às vezes a pessoa pode assistir e não sentir nada, mas alguém pode assistir e sentir alguma coisa. Eu senti, né? Porque no final do desenho, quando Jesus passa ali toda a mensagem do Evangelho, do perdão, né? E Pedro estava com raiva mesmo dos seus perseguidores, mas no final, na última cena do desenho, a hora que Pedro, acompanhado de um menino, vai para a beira do rio, para o trabalho, para a pescaria, ele chega lá, ele vê o quê? O seu barco, as suas redes, toda destruída. Porque os inimigos dele foram lá e quebraram tudo. E Pedro chega e pega isso no flagrante. E eles voltam para Pedro e dizem: "Ei, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Né? Aqui o mal está feito. O que o teu mestre recomenda fazer?" Pedro não faz nada, não xinga, não revida, não fica irado. Ele só diz assim: "Vocês não precisavam fazer isso para chamar minha atenção. Um dia seremos grandes amigos." E sai e vai embora. Veja essa relação, como que dá uma outra dimensão, né? Aí no desenho é um barato porque eles ficam assim, cai o queixo deles, né? De ver aquela, porque eles esperavam que Pedro fosse xingar, blasfemar, mas só fala isso: "Vocês não precisavam fazer isso para chamar minha atenção. Um dia seremos grandes amigos." Achei legal isso. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, tá? E sempre a vida nos oferece a oportunidade de ser brando e de ser pacífico. Tá? E a compreensão se revela nos momentos de contrariedade, né? Porque é muito fácil ser compreensivo aqui dentro, né? Moleza, não é? Aqui agora. A palestra não acaba, já deu 9h30, está falando ainda, mas tem que ser compreensivo, aí vai, né? Mas a compreensão se revela nisso, nos momentos de inconveniência, né? E é ali que nós somos testados, não é, Cláudio? Eu tenho uma amiga minha que ela disse que o espírita deve ser um elemento de influência positiva. Nós, espíritas, pelo todo conhecimento, ou pelo conhecimento que nós já adquirimos pelo Evangelho, onde nós estamos, se surgir um convite, tá? Nós estamos sendo convidados naquele momento, naquela situação, a ser o elemento de influência positiva, o polo transformador daquela situação. Isso é de nós. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que agem com misericórdia, tá? E se tratando da misericórdia, sem a misericórdia de Deus para com a gente, eu estaria aflito, particularmente. Se Deus não fosse misericordioso comigo, eu nem estaria falando aqui, né? Interessante que uma vez um palestrante chegou para o Chico, falou: "Chico, eu vou parar de fazer palestra, porque eu me sinto hipócrita, né? Me sinto hipócrita, porque eu ajo com muita incoerência com aquilo que eu falo, porque eu falo em amor e não amo.
eu falo em perdão e não perdoo. Eu odeio o meu cunhado, detesto o meu vizinho. E subo lá na tribuna e falo como se eu fosse um ser espiritual evoluído. Então eu desisti, eu pensei bem, eu vou parar de fazer palestra. E o que o Chico respondeu? Pode continuar fazendo palestra. Né, Jair? Porque se for esperar subir um aqui, que seja perfeito para fazer palestra, não tem quem fala, né? Não vai ter ninguém para falar, não é verdade? Então, a misericórdia de Deus para conosco é infinita. Mas somos criaturas divinas. Somos criados por Deus. Existe em nós, presentes, o germe da perfeição. E com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, há em nós resquícios dessa misericórdia divina. Tá? Então é a misericórdia de Deus para conosco, que compreende as nossas necessidades, as nossas limitações. Compreensão essa que permite eu estar aqui falando de perdão, mesmo às vezes com o coração manchado de mágoas. Tá? Então há essa misericórdia infinita de Deus para conosco. E é possível também que ela possa refletir no próximo. Aqui nesse livro que nós estamos estudando ali é o céu e o inferno, né, Maria? Estamos estudando ali. E aqui fala da destinação do espírito, né? Aqui explica tudo a questão do sofrimento, não só na vida física, como além da morte. E aqui diz que, no capítulo que lemos hoje, que a misericórdia de Deus é infinita. É infinita. E ela sempre nos dá, ou sempre deixa aberta as portas do retorno ao bem. Sempre. A nossa relação com Deus é essa. Essa porta fica sempre aberta de retorno ao bem. O que a gente deve fazer? Abrir essa porta para o próximo também. Tá? Que vem até nós. Então, quando falar em perdão, quando se pensar em perdão, precisamos pensar na misericórdia de Deus. Tá? E aqui chega no capítulo 12. Né? Só no capítulo 12, que a gente já leu os outros capítulos anteriores, né? Já preparou, está com a alma, o espírito mais aliviado, né? Aí, então, o que fazer é perdoar, como fazer é amar, tá? Todo inimigo nasce com uma virtude, porque a gente não consegue ver virtude no inimigo, né? Muito pelo contrário, a gente vê defeito, né? E procura ainda mais às vezes, mas ele nasce com uma virtude, por pior que ele seja. E quem consegue adivinhar qual é a principal virtude do mais temível, ou mais algoz ser da terra, o mais vil? Qual é a virtude dele? Vai ganhar um automóvel 0 km. Quem acertar? Consegue? Não quer arriscar o carro? Todo inimigo, todo adversário, todo ser vil nasce com uma virtude. O Jair sabe. Ele não vai ganhar o carro. Ele nasce com a virtude de ser filho de Deus. Filho de Deus, nosso irmão. Aí vai acontecer com Pedro lá. Entendeu? Um dia seremos bons amigos. É o tempo. Eu estava fazendo essa palestra numa casa e eu falei sobre isso. Criou um certo assim, 2 pessoas lá se manifestaram assim, bem entusiasmadas, né? E falou assim: eu não perdoo não, de jeito nenhum. Mas o fato que provocou essa situação não foi eu ter dito do perdão não, porque isso já tinha acontecido já desde o começo da palestra. Ela estava lá quietinha, mas eu fui provocar o espírito ali, porque eu falei assim: se é possível amar o inimigo, como está aqui no Evangelho. Amar não, de jeito nenhum.
Aí eu percebi que elas se entusiasmaram, eu falei, eu vou provocar um pouquinho mais, né? Eu falei assim, é possível, além de amar o inimigo, desejar vida plena para essa pessoa, a ponto de eu desejar entregar minha vida por ele? Não, mas de jeito nenhum, mas nem isso, possibilidades nulas. Aí e é verdade, né? Porque o tempo permite isso. Porque a gente pensa só aqui na terra, né? O tempo nosso é muito limitado. O tempo de Deus é outro. E o tempo dirá que sim, né? E a reencarnação prova essa verdade. Porque um dia será nosso filho, nossa filha, e a gente vai amar perdidamente, né? Um ser que um dia nós odiamos tanto, lá no passado, né? Então, olha que interessante como que a vida é bela, né? Até tem um filme, A Vida é Bela. A vida sempre nos oferece, através do amor, a transformar, né, um irmão, um inimigo, num grande amigo. Aquele que perdoa é o primeiro a ser beneficiado. Outra coisa também, a gente fala em perdão, mas a gente fica pensando no benefício que o outro vai receber, mas o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos, tá? Reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás com ele no caminho. Quando Jesus recomenda que nós precisamos reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos com ele no caminho, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias da existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem em vidas futuras. Porque a gente pensa no inimigo encarnado, né, Meire? Mas existem também os inimigos desencarnados, que a gente deve orar muito por eles. O tempo avançou, eu vou avançar minha palestra também. Aqui Chico diz, né, que a reencarnação não erra de endereço. Então não adianta reclamar do adversário, porque tudo questão da reencarnação, né? Eurípides fala que no coração governado pelo amor de Jesus não há lugar para a dignidade ferida, porque a dignidade do discípulo do Evangelho brilha, acima de tudo, no perdão incondicional das ofensas e no serviço incessante à extensão do bem. Aqui é o amor, então, tá? No livro O Sentimento, a Força do Espírito. O amor vai mudar essas vibrações, então, tá? Ruins, essa energia ruim, tá? Fala que o amor, o perdão, ele é um dreno, ele vai drenar essas energias ruins. E a gente vai ter aquela vida mais suave, né? Que a gente tanto deseja. Ninguém cresce sem amar. Só o amor dá o verdadeiro sentido da vida. O perdão é o mais alto nível da capacidade de amar. Tá? Então a gente precisa, assim, o mesmo amor que a gente oferece às pessoas, amigas, né? Para a gente alcançar esse perdão, a gente precisa também oferecer com intensidade aos nossos inimigos. Acho que se não me engano, a Madre Teresa, ela disse que as pessoas que nós amamos merecem o nosso perdão. As pessoas que nós odiamos precisam dele, né? Então, olha, em se tratando de amor, o perdão é o mais alto nível da capacidade de amar. Isso aí, né? Porque amar quem nos ama, como diz a moleza, né? Mas o desafio é amar quem a gente não ama. É aí que a gente cresce. Vai crescer mais no exercício do perdão do que no exercício assim do amor, que a gente se acomoda às vezes. Eu vou ler um texto aqui que eu já li em outras palestras, mas dá para a gente pensar aqui sobre o perdão, tá? E tendo como recurso, como medicação, o amor. É repetitivo, mas encaixa muito bem nessa palestra, tá?
No texto da Dora Encontre, fala sobre o amor. E diz que o amor se muda, se adapta, se transforma, se sublima, mas nunca se acaba. O amor pode estar triste, agitado, aflito, cansado com os atritos do dia a dia. Mas se for amor, nunca esfria. O amor tudo sofre, diz Paulo, e nunca se acaba. Mesmo ofegante, prossegue. Mesmo ferido, perdoa. Mesmo desacreditado, insiste. E mesmo rejeitado, resiste. O amor tudo pode, tudo alcança. Força divina que nos move e nos transfigura. O amor é feito de eternidade. Entendeu? O ódio vai passar. E vai ficar o amor, né? Que não acaba nunca. Que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas. Muito obrigado.